comércio brasileiro fecha o primeiro semestre com alta nas vendas. E você vai ver também. Setor de eventos puxa a geração de empregos no primeiro semestre. Pela primeira vez no ano, cai o endividamento do brasileiro. Onda de calor que atinge países ricos vai causar prejuízos para a economia mundial. O maior cruzeiro do mundo vai partir em 2024. O navio é 5 vezes maior que o Titanic. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, como sempre, você é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 4 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quarta-feira. E olha só, eu começo essa edição falando de economia. As vendas do comércio brasileiro cresceram no primeiro semestre deste ano. Segundo o IBGE, o resultado positivo é sustentado pelo mês de janeiro, quando o volume de vendas disparou. O volume de vendas no comércio varejista apresentou estabilidade em junho, mas o movimento não impediu que o setor fechasse o primeiro semestre com alta. Segundo o IBGE, os primeiros 6 meses do ano tiveram alta de 1,3%. O resultado foi puxado pela disparada no setor no mês de janeiro, quando houve alta de 4,1%. O segmento também enfrentou um tombo de 1% em maio. No índice acumulado dos últimos 12 meses, o comércio varejista marcou seu nono mês seguido no campo positivo, com alta de 0,9%. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, o volume de vendas teve alta também de 1,3%. Já no comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas apresentou alta de 1,2% em junho e fecha o semestre com expansão de 4%. O período entre janeiro e junho é marcado pelo avanço de 4 das atividades pesquisadas, com destaque para o ramo de combustíveis e lubrificantes, que acumula alta de 14,5% em relação ao mesmo período de 2022. Em 12 meses, o salto é de 21,1%. O ramo de hiper e supermercados também pressionou o resultado positivo do comércio varejista no primeiro semestre. O setor acumula crescimento de 2,6% no ano, em junho, com destaque para o resultado de abril, que registrou alta de 3,6%. Olha, e o setor de eventos foi um dos principais geradores de emprego no Brasil no primeiro semestre. Segundo a Associação do Setor, a alta foi de mais de 40%. Um levantamento feito pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, com base em dados do IBGE e do Ministério do Trabalho, mostrou que o setor de eventos registrou um aumento de 42,3% nas contratações nos 6 primeiros meses de 2023, em comparação ao mesmo período do ano passado. E com isso, o setor se posiciona como um dos maiores geradores de emprego no país nesse período, com 12.348 vagas de empregos geradas. No primeiro semestre de 2022, foram criados 8.676 postos de trabalho. O mês de junho teve o melhor resultado mensal desde o início da pandemia, com 4.095 novas vagas abertas. Já outros setores tiveram baixa na mesma comparação, como agropecuária, construção civil e indústria. Todas as atividades relacionadas à organização de eventos, atividades artísticas, criativas e de espetáculos, atividades ligadas ao patrimônio cultural e ambiental, atividades de recreação e lazer e produção e promoção de eventos esportivos estão com nível superior médio de 10,9% ao registrado em 2019, em um cenário pré-pandemia. Segundo a ABRAP, a estimativa de consumo no setor de eventos chegou a 57 bilhões de reais no primeiro semestre, número 14,4% superior ao mesmo período de 2022, que ficou em 49 bilhões de reais. Em junho, o montante foi de 9 bilhões de reais, o melhor mês desde o início da série histórica em 2019. Olha, e agora uma boa notícia. O endividamento das famílias brasileiras caiu em julho e essa queda é a primeira no ano. E um dos motivos é o programa Desenrola Brasil para negociar os débitos.
Na faixa de renda de 5 a 10 salários mínimos mensais, também houve queda de 0,7 ponto percentual na proporção de endividados, que recuou de 78,1% em junho para 77,4% em julho, a menor desde janeiro deste ano. Os consumidores com até 2 salários mínimos com dívidas de até R$ 5.000 são um público priorizado pelo Desenrola, mas a operação do programa para esse grupo começa somente em setembro. Segundo o levantamento, a proporção de endividados caiu em 13 das 27 unidades da federação na passagem de junho para julho, com destaque para as reduções no Distrito Federal, São Paulo, Tocantins, Amapá e Bahia. Contas, boletos e faturas são palavras que muitos brasileiros não aguentam mais ouvir, mas que todo mês tiram o sono das pessoas. O endividamento é um problema crônico no país e que não afeta só a vida das famílias que estão no vermelho, mas a economia como um todo. E no mês passado, como a gente acabou de ver, houve uma queda, essa foi a boa notícia. Mas será que isso acabou ou será que é uma tendência? Para falar mais sobre esse assunto, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha só, o nosso convidado para falar sobre endividamento é o economista Denis Medina. Boa tarde, Denis. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Obrigado pelo convite. Legal, Denis. Olha só, primeiro eu queria que você comentasse nessa queda no endividamento, o que representa 0,4% ponto percentual. E quais são os motivos? Primeiro aí, dimensionasse esse decimal e explicasse quais são os motivos, por favor. A população brasileira é grande, né? Então, 0,4% das famílias endividadas, a gente está falando em torno aí de 150 mil famílias. É um número importante né, mostra que algumas pessoas já estão com a situação um pouco mais aliviada. Você falou aí de tantas contas, boletos e tudo mais, e o endividamento efetivamente é uma questão séria no Brasil. Agora, veja, ainda o número é alto, a gente ainda está com 78% das famílias endividadas. Então, é um motivo de atenção, onde precisa entender o que está acontecendo para levar a esse endividamento. Óbvio que tem alguns que são necessários, como financiamentos de bens de grande valor, como casa, veículo, mas boa parte desses financiamentos, desses endividamentos, são de contas pequenas também. Então, precisa de uma atenção maior da população na hora de contrair essas dívidas, né? Legal, Denis. E como você falou, a notícia é boa, mas qual a perspectiva para os próximos meses? Essa queda de julho foi pontual, principalmente aí por causa do programa Desenrola Brasil, ou ela deve continuar a ser até duradoura? Não, como você disse, o programa Desenrola tem ajudado as famílias a diminuir o endividamento ou até sair do endividamento, e isso vai continuar, né? A gente tem outras fases do programa, uma fase onde é bem aguardada, são de famílias com uma renda um pouco maior, que começa em setembro. Então, provavelmente em setembro a gente também vai ter outra queda importante no endividamento, mas o mesmo relatório ainda aponta que, assim, em dezembro, por conta de contas de final de ano e mesmo as compras, isso pode aumentar. Então, ainda é para frente, ainda dá tempo de se programar e manter essa queda do endividamento. A gente espera que caia nos próximos meses ainda, ela continue caindo. Legal, e você citou e lembrou bem aí das compras de fim de ano. E a falta de educação financeira é apontada por muitos especialistas como o principal motivo do endividamento do brasileiro. Muitas compras são feitas ali na emoção. E é bom lembrar que domingo é Dia dos Pais. O consumidor deve ficar atento com essas datas para não gastar mais do que o orçamento comporta. Exatamente. A falta de educação financeira é uma questão grave no nosso país. A gente pode perceber que a gente tem um nível de endividamento alto e um nível de poupança baixo. Poucas pessoas têm reserva, poucas pessoas fazem compras planejadas, ou seja, vou comprar um presente no final do ano. Então, vamos já pensando o que vai se comprar, como vai comprar, e Dia dos Pais está aí, é esse final de semana. Então, essa semana provavelmente o comércio vai estar aquecido, as famílias buscando presentear seus pais, não tanto quanto o Dia das Mães, que é um dia fundamental para o comércio, mas ainda é um dia importante. E a atenção é isso, é tentar fazer com que as compras caibam no orçamento. E se for parcelar, se for dividir os pagamentos de alguma compra efetiva, tem que
lembrar, né, que já tem outros parcelamentos ou que tem um orçamento que tem um limite. Então, precisa sempre pensar em novas compras, se isso cabe no orçamento ou não. Se planejar é a melhor solução sempre. Precisamos evoluir nessa questão. Legal, Denis. Ótimo conselho, principalmente nessa semana, como a gente lembrou bem. Nós acabamos de conversar com o Denis Medina, que é economista e professor da Faculdade do Comércio de São Paulo. Denis, muito obrigado pela participação e principalmente por essas dicas tão importantes. Obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde. E olha só, o governo federal fez um corte de quase 1 milhão de pessoas no programa Bolsa Família. O motivo foi a suspeita de irregularidades. O governo Lula está fazendo uma limpa nas irregularidades do cadastro do programa Bolsa Família. Até julho, 934 mil beneficiários que diziam viver sozinhos foram cortados. Há suspeita de fraude. Em abril, o governo fez um bloqueio temporário de mais de 1 milhão de beneficiários que afirmavam morar sós. Determinou também que prestassem mais informações. Houve confusão e nos meses seguintes, quem não preencheu os requisitos foi cortado. Grande parte nem mesmo se manifestou. E os novos cortes devem ocorrer em agosto. A explosão das famílias de uma só pessoa coincidiu com os pagamentos mínimos de R$ 400 e R$ 600. As maiores altas foram justamente em dezembro de 2021, quando o governo começou a pagar o mínimo de R$ 400 e em julho de 2022, mês em que foi aprovada a PEC, que ampliou o mínimo de R$ 600. Os números se refletiram nas folhas de pagamento nos meses seguintes. E o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, foi preso em uma operação que investiga a tentativa de interferência no segundo turno das eleições de 2022. Silvinei Vasquez foi preso preventivamente nesta manhã em Florianópolis em uma operação sobre interferência no segundo turno das eleições de 2022. Os mandados foram autorizados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Em 30 de outubro, dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal realizou blitz que poderia ter interferido na movimentação de eleitores, sobretudo na região Nordeste. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata das blitz, sob pena de prisão de Vasquez. Apesar disso, a ordem foi desrespeitada pela PRF. Há ainda 10 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte, contra diretores da PRF na gestão Silvinei. Não há mandados de prisão contra eles. Há ainda, como parte da operação, batizada de Constituição Cidadã, a Polícia Federal deve ouvir 47 membros da Polícia Rodoviária. Os crimes investigados incluem prevaricação, violência política e impedir ou atrapalhar a votação, crime previsto no Código Eleitoral. No depoimento à CPI de 8 de janeiro, Vasquez negou que tenha havido qualquer omissão ou irregularidade na atuação da PRF. Ele também alegou que seria impossível articular uma atuação irregular em todo o país. E veja a seguir, onda de calor que atinge países ricos deve causar queda no PIB mundial. E você vai ver também, o maior cruzeiro do mundo vai partir em 2024. O navio é 5 vezes maior que o Titanic. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e ao vivo. São 13 horas e 19 minutos pelo horário de Brasília. Vamos então aos destaques internacionais. Olha só, as recentes ondas de calor registradas no mundo podem reduzir em 0,6% o produto interno bruto mundial em 2023. É o que alerta um estudo feito pela seguradora Allianz Trade. O Observatório Europeu Copérnicos
confirmou na terça-feira que julho de 2023 foi o mês mais quente já registrado na Terra, 0,33 graus Celsius acima do recorde anterior de julho de 2019. O mês foi marcado por ondas de calor e incêndios em todo o planeta. A seguradora destacou que o aumento de temperatura foi particularmente sentido nos Estados Unidos, Europa, China e outros países da Ásia, e que a mudança climática vai aumentar a frequência e a intensidade de episódios de calor extremo, o que criará um novo normal de ondas de calor, seca e incêndios. O estudo publicado esta semana diz ainda que eventos como estes não têm impacto apenas nas pessoas e na vida selvagem, mas também nas economias. A seguradora de crédito acrescenta que a redução da produtividade no trabalho, provocada pelas temperaturas extremas, é um fenômeno bem conhecido. No estudo, a Allianz Trade utiliza vários dados e análises disponíveis para elaborar a estimativa de que as ondas de calor podem custar 0,6 ponto do PIB em 2023. Segundo os cálculos, a China pode ver seu PIB reduzido em 1,3 ponto, a Espanha em 1 ponto, a Grécia em 0,9, a Itália em 0,5, Estados Unidos em 0,3 e a França em 0,1. E ainda sobre esse assunto, a Espanha continua sofrendo com as temperaturas recordes. A previsão é que os termômetros cheguem a 44 graus nesta quarta-feira. Os dados são da Agência Estatal de Meteorologia, que anunciou que a onda de calor deve terminar provavelmente na sexta e não na quinta, como previsto inicialmente. E detalhou que a temperatura média na Espanha, nesta quarta, provavelmente será um recorde para esta data desde 1950 e um dos 5 dias mais quentes em agosto nos últimos 73 anos. 11 zonas da Espanha estão em alerta vermelho, sinônimo de perigo extremo. Em Portugal, o calor e o vento favoreceram a propagação de incêndios que dizimaram mais de 15 mil hectares nos últimos dias. O incêndio da região de Odemira, que já arrasou quase 10 mil hectares, segundo os últimos dados da Defesa Civil, continua avançando pelo 5º dia consecutivo, mobilizando quase 1.100 bombeiros apoiados por 11 aviões. Mas o Corpo de Bombeiros espera que a situação melhore na quarta, graças a mudanças nas condições meteorológicas. A previsão é de maior umidade e temperaturas mais baixas, principalmente na costa, onde se espera que os termômetros voltem a ficar abaixo dos 30 graus. E um incêndio destruiu uma casa de repouso para pessoas com deficiência na França. 9 corpos foram encontrados no local. Os bombeiros foram alertados às 6h30 da manhã no horário local sobre as chamas na localidade de Wittenheim e controlaram rapidamente o incêndio. 17 pessoas foram retiradas do local. A situação é estável. E nós somos atualmente à recherche. A situação é estável e estamos atualmente buscando os corpos daqueles que não conseguiram deixar o prédio. Como disse, 9 corpos foram localizados e 2 ainda estão desaparecidos. A dificuldade fica no acesso aos níveis de preocupação. Há uma quantidade enorme de escombros, muitos andares que colapsaram e um andar que não há estabilidade. Isso dificulta o progresso e as operações de busca. Dont la stabilité est très aléatoire, ce qui rend difficile notre progression et les opérations de recherche. O alojamento, alugado por uma associação francesa de ajuda a pessoas com deficiência, ficava em uma antiga fazenda reformada de 500 metros quadrados de superfície, com 2 andares e um sótão. O incêndio teria começado no térreo do edifício. E uma seguradora suíça divulgou um relatório nesta quarta-feira que indica que as catástrofes naturais provocaram danos imensos aos cofres públicos em todo o mundo nesse primeiro semestre. O valor é levemente inferior ao registrado no primeiro semestre do ano passado, quando foram avaliados em 120 bilhões de dólares. Ao mesmo tempo, os danos cobertos pelas seguradoras registraram alta a 50 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, contra 48 bilhões de dólares um ano antes. A catástrofe que mais causou danos foi o terremoto de 7,8 graus de magnitude que devastou a Síria e a Turquia, com um balanço de mais de 50 mil mortos. As perdas econômicas foram avaliadas em 34 bilhões de dólares, de acordo com um cálculo preliminar do Banco Mundial. Especialistas afirmam que as catástrofes ambientais estão mais frequentes e mais intensas devido às consequências das mudanças climáticas.
E pelo menos 41 pessoas morreram em um naufrágio na ilha italiana de Lampedusa nesta quarta-feira. Segundo a ANSA, as 4 pessoas que sobreviveram ao naufrágio disseram às equipes de resgate que estavam em um barco que partiu da Tunísia e afundou a caminho da costa da Itália. O barco, porém, teria tombado após uma forte onda. Os sobreviventes foram salvos por um navio cargueiro e depois transferidos para um navio da Guarda Costeira. As 4 pessoas que escaparam da morte são originárias da Costa do Marfim e da Guiné e chegaram hoje à ilha Lampedusa, na Itália. De acordo com dados do Ministério do Interior, a Itália registrou cerca de 93.700 chegadas de imigrantes por mar até agora este ano, em comparação com 44.700 no mesmo período de 2022. E olha só, o maior cruzeiro do mundo vai zarpar em 2024. O navio Icon of the Seas tem capacidade para quase 10 mil pessoas e é 5 vezes maior que o Titanic. Vamos conferir. Mais parecido com uma cidade pequena do que com um navio, a embarcação comissionada pela Royal Caribbean conta com vários parques aquáticos e mais de 20 decks. 5 vezes maior do que o Titanic. Ele tem capacidade para quase 10 mil pessoas. Este navio é agora, até onde sabemos, o maior navio de cruzeiro do mundo. Devo acrescentar, é claro, que não é apenas o tamanho, é também o navio de cruzeiro mais sofisticado do mundo quando se trata de tecnologia. Estamos usando também a eficiência energética. Os ambientalistas criticam os megacruzeiros, apesar dos engenheiros afirmarem que os navios modernos estão tomando medidas para mitigar as emissões, graças à tecnologia. Gastamos muitas horas de engenharia para otimizar todos os sistemas a bordo. Você tem tudo a bordo: tratamento de água, saunas, cozinhas, cabines, precisa de luz, precisa de eletricidade e assim por diante. E combinando todos esses sistemas, otimizando-os. Depois, é claro, introduzindo novos sistemas. Temos propulsão a GNL, então temos 2 grandes tanques a bordo. Temos várias outras tecnologias que estão tornando este navio um dos mais modernos do mundo. O CEO defende que um dos benefícios dos grandes navios é a redução de custo por passageiro. Mas com 7 piscinas, um parque, toboáguas, shoppings e uma pista de patinação no gelo, o Icon of the Seas também oferece mais opções para se gastar dinheiro a bordo. Uma particularidade do Gigante dos Mares, cuja construção começou em 2021, é sua gigantesca cúpula de vidro que cobre a proa. A indústria de cruzeiros está se recuperando após o duro golpe da pandemia de Covid-19. De acordo com a Cruise Lines International Association, o volume de passageiros vai ultrapassar em 2023 os níveis pré-pandêmicos, chegando a 31 milhões e meio de pessoas. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!